Olá, meu nome é Sofia, sou estudante de psicologia e hoje o tema que nós vamos conversar é sobre emoção. A emoção é uma resposta automática, inconsciente, que pode ser negativa ou positiva, imediata, específica para eventos ambientais ou pensamentos internos. As emoções normalmente interrompem o que está acontecendo ou desencadeiam mudanças no raciocínio e comportamento. Então, por exemplo, imagine que você está sentado em uma sala de aula prestando atenção no seu professor, mas vem um pensamento interno. Preciso amanhã resolver muitas coisas, muitas tarefas e tenho muita coisa para fazer, isso, aquilo, e aquilo começa a gerar em você uma ansiedade, uma preocupação. Então, a emoção nesse caso veio de um pensamento interno. E isso interrompeu ali o que estava acontecendo, mudou o seu comportamento, seu raciocínio. Você estava prestando atenção no seu professor e parou tudo para você pensar aquilo e depois você até tenta voltar ali no que seu professor estava falando, porque você começou, é como se você tivesse desligado seu professor para pensar naquilo tudo e aquilo gerou uma emoção em você. Mas também a emoção ela pode vir de um evento ambiental. Então alguém te elogiou sua roupa e você sentiu feliz por aquilo. E aquilo mudou seu comportamento, você ficou alegre, você começou a se sentir bem e ficou assim, mudou o seu humor, por exemplo. Talvez você estava de mau humor e quando a pessoa te elogiou ou disse alguma coisa, mudou. Então, as emoções elas podem ser classificadas em emoções primárias e emoções secundárias, ok? As emoções primárias são aquelas inatas, são universais de todas as culturas, que a gente nasce com elas. Então, temos o exemplo da raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a surpresa e o desprezo. Ok? Elas são adaptativas, são compartilhadas entre as culturas. Então, independente se você é da cultura aqui brasileira ou americana, europeia, enfim, as pessoas sentem raiva, as pessoas sentem medo, as pessoas sentem tristeza e alegria. E tem as emoções secundárias, que são aquelas que são apreendidas, são aquelas adquiridas nas relações sociais e culturais. E, por exemplo, a culpa, o remorso, a submissão, a vergonha, o amor, o rancor e a inveja. Então, você não nasce com culpa. Você, com os relacionamentos sociais, apreende essa emoção, ok? E aí, a emoção, ela tem três componentes. Primeiro componente, processo fisiológico. O processo fisiológico é o que o corpo sente. Então, você começou a, por exemplo, ter taquicardia, sudorese. E aí, o seu corpo está começando a mostrar ali o efeito que aquela emoção está te gerando. A princípio, você ainda não sabe o que você está sentindo, mas seu coração acelera, você começa a suar e o seu corpo está começando a entender ali o que está acontecendo, o que está rolando. E aí a gente tem uma resposta comportamental também, que é, por exemplo, olhos arregalados e boca escancarada. Tem um vídeo que eu assisti aqui no YouTube mesmo sobre emoções do Pedro Calabres. Ele conta que ele dá um exemplo. Imagine que você está em uma praia no Caribe, nas férias, e você vai mergulhar. Você dá de cara com um tubarão. Então o seu corpo ali vai, opa, fuga, medo, fuga. Então você vai arregalar os seus olhos, sua boca talvez fique escancarada, você levou um susto ali e o seu corpo começou realmente a agir.
né? Tenho que fugir. Preciso que isso está me colocando em risco. E aí a gente tem por fim a sensação, ok? A sensação é baseada na avaliação cognitiva da situação e interpretação dos estados corporais. Então você, diante disso tudo, seu corpo acelerou, o seu coração acelerou, você começou a suar, você arregalou os olhos, você vai dar uma resposta para aquilo e vai conseguir nomear aquilo que você, o que está acontecendo com o seu corpo. Você consegue nomear as reações fisiológicas que estão acontecendo com você. Então você fala: estou com medo, estou em perigo. Isso já é algo consciente. Pode estar ligado aí ao sentimento, ok? Dentro de resposta comportamental que a gente viu no slide anterior, lembra? Olhos arregalados, boca escancarada. A gente pode pensar em expressões faciais. E um dos psicólogos pioneiros no estudo das emoções e expressões faciais é o Paul Ekman, que inclusive foi consultor científico do filme Divertidamente. Fica a dica para quem nunca assistiu esse filme, eu adorei, achei incrível. Então, Paul Ekman, ele tinha uma hipótese. Ele propôs que as expressões faciais eram apreendidas socialmente e, portanto, deveriam variar conforme a cultura. Então, se aqui a gente representa a alegria sorrindo, será que em uma outra cultura, uma pessoa que está feliz, ela vai estar sorrindo também ou ela vai ter uma outra expressão facial? Então, diante dessa dúvida, né, dessa questão que o Paul Ekman tinha, ele fez uma pesquisa. E nessa pesquisa, os participantes viram fotografias de expressões emocionais e em seguida foram convidados a identificar as respostas emocionais. Então, apresentava uma foto, as pessoas tinham que falar: ah, essa pessoa está sentindo isso, essa está sentindo isso. E aí, em todos os 5 países que essa pesquisa foi aplicada, os indivíduos reconheceram expressões como raiva, medo, nojo, felicidade, tristeza e surpresa. Então, independente da cultura, as expressões faciais estavam sendo as mesmas para representar as mesmas emoções. E aí o Paul Ekman falou: será que não é porque esses países estão muito conectados e as pessoas já têm ali o convívio com outras pessoas desses países? Então ele resolveu ir lá para Nova Guiné, um povo mais afastado ali e que não tinha tanto convívio com esses outros países. E aí ele fez o mesmo estudo, né? Pedia para esse povo da Nova Guiné, expunha uma situação para eles e pedia para que eles fizessem expressões faciais que representavam o que eles estavam sentindo diante daquelas situações. E aí, o reconhecimento das expressões faciais chegou à conclusão que é universal e, portanto, é uma base biológica. Então, lá, o povo da Nova Guiné, eles representavam a alegria sorrindo, a tristeza cabisbaixo, né, assim abatido, o nojo da mesma forma que as pessoas de outras culturas representavam. Então, chegou à conclusão de que as expressões faciais é universal e vem de uma questão biológica mesmo. E uma das estruturas mais importantes do sistema límbico relacionadas à emoção é a amígdala. A amígdala aqui no desenho está representada em vermelho, no lobo temporal. Quando a gente fala em amígdala, a gente logo associa medo, fuga, lutar, detectar ameaças. E é exatamente isso. A amígdala, ela processa o significado emocional dos estímulos e produz reações emocionais e comportamentais imediatas. Então,
todo momento estão chegando estímulos até nós. E aí, esses estímulos são processados e é dado a eles um significado emocional, que, por conseguinte, vai produzir uma reação emocional e comportamental diante desse estímulo. Então, se você está lá no Caribe e vê um tubarão, chega um estímulo sensorial, uma imagem, né, de um tubarão está chegando e você vai. Essa informação vai ser encaminhada ali para a amígdala vai processar e dar o significado emocional e você vai. Preciso fugir, preciso correr, tenho medo desse animal perigoso, isso me ameaça, isso pode me matar. Então, é exatamente isso, ok? E aí a gente tem aqui duas vias, a via lenta e a via rápida. A via lenta é o seguinte, informações, estímulos estão chegando até nós. Então, passa aqui no tálamo. O tálamo é uma região do cérebro que encaminha essa informação para o devido córtex, em que essa informação é interpretada. No caso aqui foi enviada para o córtex occipital, responsável ali principalmente pela visão, ok? E depois foi enviado para a amígdala. Então, o caminho da informação foi tálamo, córtex e amígdala. Essa é a via lenta. A via lenta, ela permite uma análise mais detalhada e contextualizada do estímulo antes de gerar uma resposta emocional, ok? Então, você faz uma análise, você avalia melhor aquela situação antes de você gerar ali uma resposta, um comportamento diante daquilo. E a gente tem a via rápida, ok? Qual a diferença, Sofia? A diferença é que a informação, o estímulo emocional, a ameaça real ou percebida, ela vai ser enviada para o tálamo e ela vai direto para a amígdala. Ao invés de passar no córtex, ela vai direto para a amígdala. E aí, a amígdala vai fazer esse processamento dessa informação, dar o significado. E aí, essa via, ela permite uma resposta emocional mais rápida a estímulos ameaçadores, antes mesmo que o córtex cerebral, que é a parte pensante do cérebro, processe completamente a informação. Então, antes de você, tem até aquele exemplo clássico, né? Você coloca a mão no fogo. Antes mesmo de você entender que aquilo ali tá te queimando, você já tira a mão, né? Então, antes que haja o processamento completo daquela informação, já ocorreu uma resposta. É uma resposta à emergência, a algo que está te colocando em ameaça, está te prejudicando de alguma forma, ok? Eu tenho um professor que gosta de falar. Primeiro a gente estuda o típico, para depois estudar o atípico. Então, agora que a gente já entendeu como é o funcionamento esperado da amígdala, vamos entender o que acontece em pessoas que têm danos nessa estrutura cerebral. Então, essas pessoas, elas não desenvolvem resposta de medo condicionado a objetos associados a objetos perigosos. Então, para isso, temos um caso, uma paciente SP, que mostrou pela primeira vez sinais de comprometimento neurológico por volta de 3 anos de idade e que mais tarde foi diagnosticada com epilepsia. Aos 48 anos, uma porção de sua amígdala foi removida para reduzir a frequência de suas convulsões. A cirurgia foi razoavelmente bem sucedida e SP manteve a maior parte de suas faculdades intelectuais. Ela tem um QI normal, ou seja, a inteligência dela é normal,
fez faculdade e tem um bom desempenho em testes padronizados de atenção visual. Contudo, ela não mostra condicionamento do medo, então ela ficou com essa sequela. Embora a SP possa dizer que o quadro azul está associado ao choque, seu corpo não mostra nenhuma evidência fisiológica de ter adquirido a resposta de medo. Então, eles fizeram uma experiência em que mostrava um quadro azul e dava um choque nessa pessoa, ok? E aí, a paciente SP, ela conseguia associar que o quadro azul estava ligado ao choque. Porém, o corpo dela não mostrava evidências fisiológicas de ter adquirido a resposta de medo. Então, o corpo dela não, por exemplo, ela não começava a suar, ela não tinha taquicardia, ela não tinha basicamente essa resposta de medo desenvolvida, ok? Então, fico por aqui, agradeço a atenção, curta o vídeo, compartilha, muito obrigada. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui que eu vou responder com muito carinho. Beijo, tchau!